Olá, pessoal. Bom, vocês devem saber que eu estou fora, estou fazendo pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, em Harvard, mas quis participar da programação de vocês em relação ao ENAD, a preparação para o ENAD. Então, eu combinei com o Lino de discutir com vocês, através dessas aulas, de algumas aulas, as questões do teste do progresso e algumas do ENAD de 2013, que foi o último ENAD de medicina. Obviamente eu vou discutir as questões de clínica médica, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos passar então para a primeira questão. Bom, essa questão do teste do progresso de 2016, primeira questão da prova. E foi a seguinte: homem de 60 anos, acompanhado no ambulatório de diabetes, refere disestesia e parestesia no pé esquerdo. Ao exame físico, ele apresentava hipoestesia em diversos pontos, avaliados pelos testes de Siemens-Weinstein, 5.07, em ambos os pés. Além da orientação de medidas preventivas de lesões traumáticas nos pés, qual medicamento a ser iniciado? As opções são vitamina B12, fludrocortisona, amitriptilina e ibuprofeno. E aí, o que vocês marcaram na época da prova e agora o que vocês marcam? Bom, a resposta dessa questão é amitriptilina. Agora vamos entender por quê. Vamos discutir também alguns pontos que são importantes dessa questão como um todo. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão do exame do monofilamento, né? Aí no enunciado, ele coloca exame do monofilamento 5.07. O que é esse 5.07? Nada mais é do que a pressão que o monofilamento gera nos pontos que vão ser avaliados. E os pontos são esses que estão sendo mostrados aqui na figura. Tá? Então a gente vê 9 pontos na face plantar e 1 ponto no dorso do pé. Basicamente, esse é um exame para avaliar sensibilidade. Então, vamos ver aqui nesse vídeo como é que isso é feito. Tá? Esse aqui é o monofilamento. E agora vamos passar para o vídeo. Então, vocês percebem que se aperta, né, cada um dos pontos e vai se perguntando ao paciente se ele está sentindo alguma coisa ou não. Está percebendo? Está sentindo? E o paciente vai falando. E com isso a gente consegue analisar, obviamente vai ser feito nos 2 pés, com isso a gente consegue analisar algum grau de hipossensibilidade. A questão fala de um paciente com diabetes. Isso é bastante comum no paciente diabético, né? A redução da sensibilidade nos pés. Então vamos conversar um pouquinho sobre as complicações crônicas do diabetes. Essa é uma tabela do Harrison que mostra as principais complicações crônicas do diabetes. E é uma tabela interessante porque ele divide de acordo com a fisiopatologia. Então, quando ocorre alguma alteração microvascular, né, o diabetes pode cursar com doenças dos olhos, e aí a famosa retinopatia diabética e o edema macular, a neuropatia, que pode ser sensorial, né, sensitiva ou motora, e também autonômica, a nefropatia. Todas essas são alterações, então, relacionadas a lesões microvasculares geradas pelo diabetes, na verdade, geradas pela hiperglicemia. Aí vão para as lesões macrovasculares, e aí vem a nossa querida doença arterial coronariana, a doença arterial periférica e a doença cerebrovascular. E aí vem as outras. Quem são as outras? Os gastrointestinais, como a gastroparesia e diarreia, as geniturinárias, com disfunção sexual e uropatia, as alterações dermatológicas, alterações infecciosas, as cataratas, glaucoma, doença periodontal e perda auditiva. Então essas são as principais complicações crônicas do diabetes. E a gente percebe aqui nessas complicações crônicas, uma delas que foi abordada na questão, que foi a neuropatia sensorial. Em relação às complicações do diabetes, essa é um outro gráfico que é bastante interessante, só para reforçar para vocês, que o principal fator que influencia a ocorrência dessas complicações é a glicemia. Tá? Então, se o paciente é diabético, mas ele consegue manter as glicemias bem controladas, vocês percebem aqui na linha laranja, o paciente diabético com follow-up de 9 anos, a chance de desenvolver retinopatia progressiva é muito pequena.
tá? Se ele consegue manter controlada. O que é controlado aqui por esse gráfico? É uma glicemia, uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Quando o paciente começa a apresentar, né, os pacientes que apresentam valores mais elevados de hemoglobina glicada, e a gente vai vendo na linha preta 8, 9, 10, até chegar em 11, quanto maior a hemoglobina glicada desses pacientes, maior a progressão, né, a ocorrência de retinopatia progressiva. Então, é extremamente importante manter esses pacientes diabéticos com a hemoglobina glicada controlada. E outra coisa importante é lembrar que o principal fator para desenvolvimento das lesões crônicas do diabetes é uma hemoglobina glicada mal controlada. Tá legal? Então eu trouxe esse gráfico só para vocês não esquecerem disso, que também é uma questãozinha boa de prova. Então vamos lá. Falando sobre as lesões de extremidades. Bom, o diabetes é a principal causa de amputação não traumática aqui nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, 15% deles vão desenvolver úlceras plantares. Desses 15%, 20% vão evoluir para amputação. Então é um número muito grande. E os mecanismos são diversos. Vão desde a neuropatia, que foi abordada na questão, passando pela biomecânica anormal no pé, algumas deformidades ósseas que acontecem no diabetes, a vasculopatia e problemas da cicatrização. E aí, quais são os fatores de risco para a ocorrência dessas lesões, né, dessas lesões de extremidades? O sexo masculino, o diabetes há mais de 10 anos de duração, alterações nos pés, como anormalidades ósseas, calos, doença arterial periférica, o tabagismo, história prévia de úlceras e amputações e controle glicêmico inadequado. Então, vocês percebem que além do controle glicêmico inadequado, que eu já tinha frisado no slide anterior, a gente tem aqui como fatores de risco para as lesões de extremidade, sexo masculino, e provavelmente isso está relacionado aos homens não darem muita importância, não cuidarem do pé, não olharem o pé. Então é muito importante orientar o paciente a ter cuidado com o pé, a examinar o pé diariamente, usar calçado confortável, cuidar das unhas, falar com o médico caso apresente alguma lesão nos pés, tá legal? Diabetes há mais de 10 anos de duração, no caso diabetes tipo 2, alterações dos pés, doença arterial periférica, tabagismo e, obviamente, quem já teve alguma lesão nos pés tem mais chance de ter de novo. Então, quem já teve úlcera ou quem já amputou, cuidado redobrado, tá legal? E a neuropatia diabética, que também é alvo dessa questão? Bom, a neuropatia diabética ela ocorre em 50% dos pacientes, então ela é bastante prevalente e ela se divide em alguns tipos: a polineuropatia, a mononeuropatia e a neuropatia autonômica. Tá? Mais uma vez, importante lembrar que os principais causas, os principais fatores associados à neuropatia diabética vão ser quais? A correlação com o tempo de diabetes, quanto mais tempo de diabetes, maior a chance de desenvolver a neuropatia diabética, e o controle glicêmico inadequado. Então, sempre controle glicêmico inadequado, pessoal. E toda vez que aparecer uma questão, tal complicação do diabetes, o que você deve orientar o paciente? Né, o ENAD gosta muito dessas questões de orientação ao paciente. Então, controle glicêmico adequado, tá? Corrigir medicação, enfim. E aí, como você vai fazer esse controle, vai depender do caso que eles estão mostrando. Mas sempre lembrar de falar sobre o controle glicêmico adequado, tá? Outros fatores que vão levar à neuropatia diabética: o IMC elevado, então o índice de massa corporal elevado, o tabagismo mais uma vez, a doença vascular periférica mais uma vez, hipertrigliceridemia, hipertensão e tabagismo mais uma vez. Tá legal? Mais comum da neuropatia diabética é a polineuropatia distal, simétrica, aquela conhecida polineuropatia em botas ou em meias, né? A dor, em geral, ela é presente no repouso e piora à noite. E essa questão de estar presente no repouso é uma forma interessante de fazer diagnóstico diferencial com a claudicação intermitente, que também é uma doença relacionada à vasculopatia, tá? Parestesia e a disestesia, principalmente queixa de queimação. O paciente muitas vezes queixa de dor ou de queimação, tá? E como é que a gente trata a neuropatia diabética? Bom, primeiro eu já tinha falado para vocês, que é o controle glicêmico agressivo. Tem que controlar adequadamente a glicemia desse pessoal. Outras formas de tratamento: tratar os fatores agravantes, evitar outros fatores que possam piorar, como o álcool e o tabagismo,
corrigir possíveis deficiências de vitaminas. E aí, atenção à vitamina B12, que tem sido bem frequente nas provas como opções de tratamento, tá? Em relação à dor, e aí é especificamente o que foi perguntado na questão. Bom, tem várias classes de medicamentos que são autorizadas para controlar a dor. A principal delas é a classe dos antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, que era a resposta da questão que nós vimos no iniciozinho dessa aula. Então, tem várias opções, mas em geral o que se orienta? Começa com antidepressivo tricíclico, se não der certo, aí passa-se, ou se tiver alguma contraindicação, aí a gente passa para as outras opções. Quais são as outras opções? Inibidores da recaptação de serotonina, os anticonvulsivantes, como a gabapentina e a carbamazepina, e recentemente foram aprovados para tratamento da neuropatia diabética pelo FDA, a pregabalina e a duloxetina. Tá? Em relação ao antidepressivo tricíclico, importante lembrar o seguinte: antidepressivo tricíclico tem risco aumentado de torsades-de-Pointes por síndrome do QT longo, né, por alargamento do intervalo QT. Então, para quem não lembra, intervalo QT é o intervalo que mostra principalmente a repolarização ventricular. Então, repolarização ventricular, esse intervalo, quando está prolongado, aumenta a chance de torsades-de-Pointes. O que é isso? Torsades-de-Pointes é uma arritmia maligna, basicamente é uma taquicardia ventricular polimórfica. Não precisa lembrar disso, só precisa lembrar o seguinte: paciente que vai precisar utilizar amitriptilina ou outro antidepressivo tricíclico precisa de um eletrocardiograma. Você precisa avaliar se ele tem o intervalo QT aumentado. Tá legal? Isso também é uma questãozinha boa de prova. Então, atenção com isso, com efeito colateral de medicação, e antidepressivo tricíclico é uma medicação que a gente precisa prestar muita atenção no eletrocardiograma. Tá bom, pessoal? Bom, apresentei então a primeira questão do teste do progresso desse ano, 2016, e aí fui dar uma olhada no ENAD 2013, a última prova do ENAD, e olhem, percebam bem que questão muito parecida, só que é uma questão discursiva. Para quem ainda não conhece as provas do ENAD, importante já avisar vocês o seguinte: são questões muito mais longas do que a do teste do progresso. São questões, então, que normalmente vocês costumam reclamar, que são cansativas, quando chegou no final da questão não lembrava o que estava escrito no início, então tem que ter muita atenção quando estiver fazendo as questões do ENAD, que elas realmente são mais cansativas, tá bom? E essa é uma discursiva, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar agora. Então vamos ver como é que foi essa questão. Bom, paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, com história de diabetes tipo 2 há 10 anos. Inicialmente foi tratado com glibenclamida e metformina. Está atualmente em uso de metformina e insulina, 1.700 mg por dia de metformina, então são 2 comprimidos de 850, e insulina NPH, 18 unidades antes do café e 10 unidades antes de dormir. O paciente tem antecedente de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia. Faz uso de hidroclorotiazida, 25 mg por dia, nifedipino retard, 40 mg por dia, e simvastatina, 20 mg por dia, também há 10 anos. Foi submetido a uma angioplastia coronária há 6 meses e desde então faz uso de AS 200 mg por dia. Há 4 meses, esse paciente queixa-se de dor em queimação, em membros inferiores, principalmente à noite, que o obriga a levantar-se para massageá-los. Refere leve melhora dos sintomas ao deambular. Bom, tenho certeza que enquanto eu estava lendo essa questão aqui, vocês lembraram de várias coisas que eu falei até agora, né, nos slides anteriores. Bom, então já entendemos qual é o caso. Um homem diabético que fazia uso de glibenclamida e metformina, já é diabético há 10 anos, e atualmente está em uso de metformina e insulina NPH. Além disso, ele é hipertenso e dislipidêmico, e usa hidroclorotiazida, nifedipino retard e simvastatina também há 10 anos. Para complicar mais a situação dele, ele fez uma angioplastia de coronária há 6 meses e faz uso de AS. E há 4 meses ele vem se queixando de dor em queimação
em membros inferiores, principalmente à noite, que obriga a levantar-se para massageá-los, e refere melhora dos sintomas ao deambular. Tá bom? Bom, a questão ainda não acabou. Vem aí o exame físico. Questões renais são sempre bastante grandes, então, paciência. Exame físico. Pressão 120/70, IMC de 25,5, referindo a alteração da sensibilidade tátil e vibratória em terço distal das pernas. Exame de monofilamento de 10 gramas, alterado bilateralmente. Pulsos periféricos presentes e simétricos bilateralmente. O restante do exame físico apresenta-se normal. Em relação aos exames laboratoriais, glicemia de jejum de 118, hemoglobina glicada 6,9%, creatinina 1,1%, potássio 4,5%, colesterol total 127%, HDL 37%, triglicerídeos 120%, urina com traço de proteínas, relação microalbuminúria-creatinúria 65, repetida em 2 dias diferentes. Com base no quadro clínico descrito, faço o que se pede nos itens a seguir. Bom, então vamos lá, vamos ver o que eles querem dessa questão. Primeira pergunta é, ainda tem itens, né? Bom, primeiro item. Explique como está o paciente em relação às metas recomendadas para controle de pressão arterial, colesterol LDL, que precisará ser calculado, e triglicerídeos. Existem evidências científicas para a modificação do tratamento da hipertensão arterial e da dislipidemia? Bom, então o que essa pergunta está te pedindo? Que você avalie se a pressão, o colesterol LDL e os triglicerídeos estão bem controlados e se tem que mudar o medicamento, mudar a conduta, tá bom? Bom, então vamos lá. A pressão arterial estava 120/70. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que é a classificação da pressão arterial, mas 120/70 vocês sabem que tá normal, tá bem controlado, né? Vocês percebem que ele pergunta sobre o LDL, mas não tem aqui o valor do LDL, e a gente vai ter que ver como é que calcula, também vou mostrar para vocês. E os triglicerídeos, ele está com 120 de triglicerídeos, tá bom? Então vamos lá para as respostas. Bom, as metas de pressão. Pressão arterial, ela é considerada alterada quando está acima de 140/80. Então a meta é 140/80, tá? Tem alguns trabalhos, algumas correntes que já mostram uma indicação do paciente, principalmente o diabético, ter um controle de pressão arterial um pouco mais estrito, com valores em torno de 130/85. Tá? Principalmente se ele tiver doença arterial coronariana. Mas o ENAD em geral leva em consideração os valores que são mostrados não nas diretrizes de cardiologia ou nas diretrizes da Sociedade de Endocrinologia, mas em geral ele leva em consideração as cartilhas do Ministério da Saúde. Então na cartilha do Ministério da Saúde fala que o controle da pressão arterial para estar bem controlada tem que estar até 140/80. Tá? Então vamos considerar isso. O LDL, ele precisa ser calculado. O foco, né, o alvo no paciente diabético com doença arterial coronariana, que é o caso desse paciente, é um LDL abaixo de 70. Conforme eu falei para vocês, e vocês viram ali no enunciado, não tinha o valor do LDL. Então tem uma formulazinha que tem que decorar, infelizmente. Vocês já sabem que eu odeio decorar, mas enfim. Tem que decorar essa fórmula porque cai na prova. Porque quando você pedir um exame laboratorial, sempre vai vir escrito ali. Mas, enfim, críticas à parte, a fórmula é a fórmula de Friedewald, e que é calculada da seguinte forma. É o colesterol total, menos o HDL, menos o triglicerídeo dividido por 5. Isso é válido para triglicerídeos de até 400, que é o caso desse paciente. Então, quando a gente faz esse cálculo de colesterol total, menos HDL, menos o triglicerídeo dividido por 5, o valor vai dar 66, tá, de colesterol. E 66 de colesterol LDL. Então 66 está abaixo de 70, perfeito, não precisa mexer na estatina em relação ao colesterol. O triglicerídeo, ele tem que estar abaixo de 150 e o do paciente também está abaixo de 150. Então em relação à dislipidemia dele, considerando LDL e triglicerídeo, ela está normal, não precisa mexer na estatina, tá?
Deixa eu só ver aqui o HDL dele, 37. O HDL dele está baixo, mas HDL baixo não é corrigido com o aumento de estatina. A gente preferia que o HDL dele estivesse acima de 40. Então, mas não se mexe na estatina por conta do HDL. Em geral, você vai orientar exercício físico, tá bom? Então, em relação a mexer na dislipidemia, não precisa mexer na medicação, tá? Tanto o LDL quanto os triglicerídeos estão em valores dentro do esperado. E aí, tem um detalhezinho dessa questão. Se você prestasse atenção só nos valores de pressão arterial, LDL e triglicerídeo, você ia dizer que não precisava mexer em nada. Só que o enunciado mostra que, apesar do controle da pressão arterial dele, do paciente estar adequada, esse paciente tem microalbuminúria. E ele não está fazendo uso de IECA nem de bloqueador de receptor de angiotensina, né, os BRA, que são os indicados para controle de pressão arterial no paciente diabético e, mais ainda, no paciente diabético que tem microalbuminúria. Então, o ideal é trocar o antihipertensivo desse paciente. Ele estava usando hidroclorotiazida e nifedipino retard, né, se eu não me engano, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui. Hidroclorotiazida e nifedipino retard. E agora, o ideal é você orientar, então, que troque pelo menos um desses antihipertensivos por um IECA ou BRA, tá legal? A hidroclorotiazida não é um diurético tão legal para o paciente diabético, já que ele tem algumas alterações metabólicas. Então, o gabarito da questão deixava vocês à vontade para trocar o nifedipino ou a hidroclorotiazida pelo IECA ou BRA. Mas eu sugeriria tirar a hidroclorotiazida e acrescentar o IECA ou BRA, mantendo o nifedipino retard, se fosse o caso. Talvez vocês estejam se perguntando, Renata, mas se eu tivesse só acrescentado o IECA ou BRA sem tirar os outros antihipertensivos? Bom, lembrar que o paciente já estava com a pressão bem controlada, então acrescentar um antihipertensivo provavelmente ia gerar hipotensão, o que também não é interessante, já que já está bem comprovado que valores muito baixos de pressão arterial também pioram o prognóstico dos pacientes, tá? Então isso não seria interessante. E especificamente nesse gabarito, o que o ENAD liberou foi que daria só metade do ponto se o aluno tivesse falado para acrescentar o IECA ou BRA, mas não tivesse falado para tirar um dos outros antihipertensivos. Tá legal, pessoal? Então, muita atenção, vocês perceberam que é uma questão bem grande, a gente ainda está na letra A, já deu para discutir bastante coisa. Vamos passar agora para os outros itens, tá? Item B. Cite 2 classes de medicamentos de primeira linha recomendados com respectivos exemplos para o tratamento das queixas álgicas do paciente. A gente acabou de ver isso, né? Como tratar a dor da neuropatia diabética. Então, tem várias opções. A primeira delas vocês não podem esquecer, que são os antidepressivos tricíclicos. É lembrar da amitriptilina, mas tem as outras opções, a nortriptilina. Todos os antidepressivos tricíclicos têm podem ter aquele efeito colateral de alargar o intervalo QT, tá? Então, cuidado com isso. Outras opções, eles pediram duas classes, né? Inibidores da recaptação de serotonina e da adrenalina, como a duloxetina, e os anticonvulsivantes, como a gabapentina, a pregabalina e a carbamazepina, tá legal? Então, percebam que ENAD 2013, Teste do Progresso 2016, é a mesma questão, com uma cara diferente, mas é a mesma questão. E ainda tem mais, tem o item C. 3 medidas não farmacológicas apropriadas para esse paciente com o intuito de reduzir o risco de amputação dos membros inferiores. Bom, a gente conversou já sobre quais são os fatores que aumentam o risco de amputação, né? E aí vão desde cuidado com os pés,
olhar os pés, limpar os pés, cuidado com as unhas, sapato adequado, né? Interromper o tabagismo, e aí, enfim, são várias as opções. O gabarito mostrava várias opções, tá? E aí, como vigilância, examinar os pés diariamente, tratamento de alterações estruturais, avisar o médico quando aparecerem calos, rachaduras, cuidado com as meias, vestir sempre meias limpas, evitar meia soquete, que aperta, né, embaixo no pé, não usar sapato sem meia, porque existe um risco de lesão, cuidado com sapato, preferir calçados mais confortáveis, evitar traumas, higiene adequada dos pés, hidratação dos pés, atenção às unhas. Aqui no gabarito eles não colocaram a questão do tabagismo, mas eu acho que seria aceita também. Até afinal é uma medida não farmacológica e que comprovadamente tem relação com a redução do risco de amputação. Tá bom, gente? Então, assim, muito parecida a questão, mesmo assunto, não tem como ir fazer qualquer prova de medicina que caia clínica médica sem saber diabetes. Diabetes tem que saber, tá? Bom, mais uma questão de diabetes, teste do progresso 2016. Mulher, 45 anos, negra, sedentária, pesando 98 quilos e medindo 1,72 metros. Então ela está pesadinha. Procura um ambulatório para avaliação de rotina. Exames laboratoriais. Glicemia de jejum de 145, colesterol total de 237, LDL 142, HDL 34, triglicerídeos 136. Ao exame, ela tem uma pressão de 125/80, frequência cardíaca de 78, circunferência abdominal de 112 centímetros. Está errado aí, não é 12 não, são 112. Além de mudanças de estilo de vida, qual a conduta? Bom, eu falei que era de diabetes essa questão, mas a paciente não é diabética. Mas ela tem uma situação bem semelhante ao diabetes, bem próxima, que é a síndrome metabólica. Bom, quais as indicações para essa paciente? Primeira coisa, ela tem uma glicemia de jejum alterada, 145, está acima do peso, tem uma circunferência abdominal aumentada e é dislipidêmica. Por isso que ela tem síndrome metabólica. A indicação de tratamento para ela, basicamente o que eles estão oferecendo aqui são uma opção de hipoglicemiante e uma opção de medicamento para controle de lipídios, né? Bom, primeira escolha para uma paciente desse tipo, para controle da glicemia, vai ser a metformina. Então, com isso a gente já elimina a B e a C. E para controlar os lipídios dela, essa paciente ela tem um colesterol total aumentado, está acima de 200. Então, e tem triglicerídeos um pouquinho aumentados só. De qualquer forma, se tem colesterol aumentado, junto com o aumento de triglicerídeos, essa paciente tem uma dislipidemia mista e a indicação é de usar simvastatina. Na verdade, sempre que tiver aumento de colesterol, a primeira escolha vai ser uma estatina, tá? E nunca o fibrato sozinho. O fibrato sozinho é só para paciente com hipertrigliceridemia isolada, que não é o caso dessa paciente, tá legal? Então, a resposta dessa questão só pode ser metformina e simvastatina. Tá certo, pessoal? Essa é uma questão simples, mais de dia a dia de consultório, de posto de saúde. Para que vocês não se esqueçam, os critérios de síndrome metabólica. Tá? Tem que ter pelo menos 3 dos 5 critérios abaixo. Quais são esses 5 critérios? Obesidade central, circunferência da cintura superior, a 88 centímetros na mulher e 102 centímetros no homem. Hipertensão arterial sistólica acima de 130 milímetros de mercúrio ou diastólica acima de 85. Glicemia alterada, glicemia de jejum acima de 110 ou o diagnóstico conhecido de diabetes. Triglicerídeos acima de 150, HDL colesterol abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres. Então, essa paciente, para síndrome metabólica, vamos ver aqui, voltar aqui na questão e ver o que ela tinha. Ela tinha glicemia de jejum alterada,
o colesterol total alterado, os triglicerídeos ela considera 150, então estavam dentro do normal para que você considere síndrome metabólica, a pressão estava normal, tá? E a circunferência abdominal alterada. Então ela tinha 3 critérios, né? O colesterol, a glicemia e a circunferência abdominal. Tá certo? Bom, pessoal, vamos fechar agora então essa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem que estudar diabetes, não tem jeito. Diabetes e síndrome metabólica são questões certas em qualquer prova, seja prova de residência, prova de concurso, ENAD, teste do progresso, qualquer um deles, sempre vai cair diabetes. Então, diabetes tem que saber. Além do mais, é uma doença extremamente, independente de prova, é uma doença extremamente prevalente e independente da especialidade que você for fazer, desde o pediatra até o geriatra, passando pelo cirurgião, pelo anestesista, pela ginecologista, pelo clínico, pelo cardio e finalmente pelo endócrino, todos nós vamos lidar com pacientes diabéticos. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail está aí, vocês sabem como me encontrarem, Facebook, Instagram, enfim, a gente está sempre em contato. Tá legal? Um abraço, tchau, tchau.